Mateus capítulo 19, do verso 16 ao 22, a passagem do jovem rico. Vai dizer assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então, o texto ele começa dizendo, Eis que alguém se aproximou de Jesus. A pergunta que eu quero começar fazendo para você é: quem é esse alguém? Quando você vai lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que ele vai dizer que esse alguém era um homem importante. Algumas versões vão dizer que era um homem de alta posição, uns vão dizer que era um príncipe, outros que era um governante. A versão NAA vai dizer que era um homem de destaque. A versão King James atualizada vai dizer que era um líder judeu. Enfim, era um homem de tamanha importância. Mas, apesar de sua importância naquele contexto, apesar de sua importância naquela sociedade, não nos está registrado nas Escrituras Sagradas o seu nome. O conhecemos apenas como o jovem rico, ou seja, o conhecemos por sua juventude, o conhecemos por sua riqueza, o conhecemos por seus bens. E aqui está revelado o contraste da identidade que o mundo te dá e a identidade que você tem em Cristo Jesus. No mundo você é o que você tem, mas Cristo, ele te chama pelo nome. Cristo ele não te chama por sua profissão, Cristo ele não te chama por sua idade, Cristo ele não te chama pelo que você tem. Cristo ele te chama pelo nome. Em Cristo descobrimos que somos muito mais do que nossos trabalhos, em Cristo descobrimos que somos muito mais do que nossa idade, em Cristo descobrimos que somos muito mais do que nossos recursos. Somos a imagem e semelhança de Deus, feitos para refletir a glória do Pai, mas não refletir todo mundo de igual forma, como se todo mundo tivesse saído de uma mesma forma. Não. Refletimos a glória do Pai, cada um de uma forma única. Sabe por quê? Porque Deus projetou cada um nos mínimos detalhes. Deus projetou cada um de nós de forma especial, nos mínimos detalhes. É isso que o Salmo de número 139, versos 13 e 14 vai nos ensinar, vai nos dizer. Olha só o que diz o texto de Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Que texto maravilhoso, não é? Talvez estejamos vivendo em meio à maior crise de identidade da história da humanidade. O mundo vai gritar: você pode ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Mas esse texto ele nos ensina algo muito importante. Esse texto nos ensina que o cristão ele não quer ser nada além do que Deus nos criou para ser. Deus ele não nos criou como uma página em branco, não. Deus nos criou conforme o bom propósito de sua vontade. É isso que o livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5 vai dizer. Olha só o que o texto bíblico nos diz. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Mais uma vez, finalzinho. Conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos criou conforme o bom propósito de sua vontade. Diante desse texto, o que nós queremos?
Diante desse texto, o que a Igreja de Cristo quer? Diante desse texto, o que o povo de Deus quer? O povo de Deus, os verdadeiros cristãos, eles querem viver esse bom propósito da sua vontade. Esse é o nosso anseio. Então, o jovem rico lhe pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Verso 17, respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Esse homem, ele está querendo saber sobre o que de bom ele deve fazer para ter a vida eterna. E então Jesus nos ensina, aproveita esse ensejo, aproveita essa pergunta para nos ensinar algo precioso. Jesus vai dizer, a bondade não é algo, a bondade não é uma coisa, a bondade não é alguma coisa, não. A bondade é alguém, a bondade é uma pessoa. Deus é bom, Ele, Deus, o Todo-Poderoso, Ele é a bondade. Quando ele fala assim, há somente um que é bom, o Evangelho de Lucas, ele responde, quem é esse um? Quem é esse um? Deus. Deus é a bondade. Como diz aquela música, né? Tá badalada no momento, né? Em todo tempo ele é tão, tão bom. Deus, ele é perfeitamente bom. E o que Jesus nos ensina com isso? O que Jesus nos ensina é que nada é bom se não glorifica a Deus. Nada é bom se não é feito para a glória de Deus. Nada é realmente bom se não aponta para o Criador. E é por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 12, ele vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. E ele termina dizendo, não há quem faça o bem, não há nem um só. O que o apóstolo Paulo está resgatando do Antigo Testamento para nos trazer à tona é o desenho, o retrato do homem pós-queda. Esse homem pós-queda, sem Cristo, ele é dessa forma. Ele não é capaz de fazer o bem. Sabe por quê? Porque ninguém sem Cristo faz o bem. Porque alguém que não tem Cristo, ele nunca vai ter as suas ações para a glória de Deus. E só é bom algo quando esse algo é feito para a glória de Deus. A bondade é uma pessoa. E só temos ações para a glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso que só podemos fazer coisas boas se estivermos em Cristo Jesus. E é por isso que não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Não há salvação fora de Cristo. E é isso que Jesus vai começar a ensinar para esse homem. Mas antes da gente entrar nesse ensino de Jesus, eu quero que você observe mais uma coisa nessa pergunta desse homem. É sobre o que essa pergunta? Qual o tema que leva esse homem a ir até Jesus? A pergunta do jovem rico é sobre a vida eterna. E isso nos ensina algo muito importante. É o anseio pela eternidade que nos leva até Jesus. É o anseio pela eternidade desse homem que o levou até Jesus. Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas eternas, nos leva a Jesus. Meus irmãos, enquanto nossos maiores anseios forem vida financeira, forem vida profissional, forem vida amorosa, for saúde, não nos aproximaremos de Cristo. O nosso maior anseio deve ser a eternidade. E o cuidado nessas áreas não é que não seja importante, mas ela é consequência. Olha o que o Salmo de número 37, verso 5, é um verso muito famoso, né? Ele vai dizer o seguinte, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então a nossa preocupação deve ser entregar o nosso caminho ao Senhor, buscar o Senhor, viver diante dele. E aí basta que a gente confie nele porque ele vai cuidar de nós. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Voltando ao texto, Jesus vai dizer para o jovem rico, se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E perceba, uma coisa importante que nós devemos nos atentar, é que Cristo ele não manda o homem obedecer aos mandamentos, porque através dos mandamentos esse homem seria salvo, de forma alguma. Jesus manda ele ir à lei, apresenta a lei, fala da lei, para que ele seja confrontado pela lei. Sendo confrontado pela lei, esse homem perceberia sua pecaminosidade.
Sendo confrontado pela lei, esse homem perceberia que a salvação é pela graça somente. Sendo confrontado pela lei, esse homem perceberia que a salvação é dom gratuito de Deus. Sendo confrontado pela lei, esse homem perceberia que ele nunca poderia alcançar a salvação por seus próprios méritos. Sendo confrontado pela lei, ele perceberia que somente em Cristo ele poderia ser salvo. Então observe que a lei, ela leva a Cristo. A lei faz com que você perceba que é pecador, que você não pode ser salvo por seus próprios méritos, e então perceba que só em Cristo você pode ser salvo. A lei leva a Cristo. Por isso que ele fala, vai à lei, que você vai perceber que só eu posso te salvar. É isso que o texto de Gálatas capítulo 3, verso 24 vai nos ensinar. Gálatas capítulo 3, verso 24 vai dizer o seguinte, ó, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei nos levou até Cristo. A lei nos faz perceber que somos pecadores, que precisamos de Cristo, nos preparou para Cristo. Lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. A justificação é somente pela fé. Fé em quem? Em Cristo. Retornando ao texto, versos 18 e 19 vai dizer assim, quais? Jesus fala, obedeça aos mandamentos. E aí o jovem rico diz, quais mandamentos? E aí Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que Jesus está citando o decálogo, o famoso 10 mandamentos, né? A gente chama de decálogo. Mas perceba que ele não cita o decálogo completo. Meus irmãos, o decálogo ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do primeiro mandamento ao quarto mandamento, se refere ao eixo vertical, ou seja, trata da relação do homem para com Deus, trata da nossa relação para com Deus. E a segunda parte se refere ao eixo horizontal, a partir do quinto mandamento, ele está falando da relação do homem para com o seu próximo, do homem para com o próprio homem. E foi exatamente essa segunda parte, essa parte do eixo horizontal, essa parte a partir do quinto mandamento que foi citada por Cristo Jesus. E por que disso? O comentário bíblico de João Calvino, ele vai dizer uma coisa que eu acho que faz bastante sentido. Ele vai dizer que Jesus cita os mandamentos referentes ao eixo horizontal, a segunda parte, né, da lei, porque a primeira parte era comumente alvo de hipocrisia ali pelos religiosos hipócritas, né? Ou seja, através da segunda parte da lei ia ficar mais evidente, ia ficar mais cristalino que o jovem rico era incapaz de cumprir perfeitamente a lei. O comentário bíblico do Bacon, ele vai dizer algo que converge com essa ideia também. Ele vai dizer que possivelmente Jesus vai citar a segunda parte da lei, porque ele já estava com a intenção de testar o jovem rico, de mostrar para o jovem rico a sua incapacidade, né? De cumprir perfeitamente a lei. O verso 20 vai dizer, disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. Essa foi a resposta do jovem rico quando Jesus fala os mandamentos. Ou seja, o jovem diz que tem cumprido os mandamentos citados por Cristo, né? Então isso revela uma coisa desse jovem, que ele tinha uma visão muito rasa da lei, ele tinha uma visão legalista da lei. Quando a gente vai para Romanos 3, 19 e 20, você vai perceber que se ele entendesse realmente o espírito da lei, se ele interpretasse a lei com profundidade, se ele interpretasse a lei à luz da revelação de Cristo, ele nunca responderia dessa forma. Romanos, capítulo 3, verso 19 e 20 vai dizer, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada pela lei. Porque pela lei vem o quê? Vem o conhecimento do pecado. A lei serve para mostrar que somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei. A lei serve para revelar o nosso pecado, para mostrar que nós somos pecadores. E aí ele diz, né? Ele diz, tudo isso estabelecido. Aí ele diz, o que me falta ainda? E o que essa pergunta nos sugere? Essa pergunta nos sugere que apesar de tudo que esse homem faz, apesar de tudo que esse homem tem, ele tem tudo, ele faz tudo. Mas ainda assim ele sente um vazio. Ainda assim ele sente que falta alguma coisa.
que é um sentimento extremamente normal, um sentimento extremamente comum. Inclusive é o sentimento que leva muitas pessoas aos vícios, que leva muitas pessoas à libertinagem, uma vida libertina. A grande realidade é que as pessoas, admitindo ou não, todas as pessoas que não têm a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai ter esse vazio. Fyodor Dostoiévski, ele diz uma coisa interessante. Ele vai dizer, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, existe um vazio em cada um de nós, do tamanho de Deus, e que só pode ser preenchido por Deus. Talvez o jovem rico tendo toda a fama, talvez o jovem rico tendo toda a riqueza, ele concluiu. Assim como comumente vemos em nossa sociedade, né? Que fama alguma, riqueza alguma era capaz de preencher esse vazio. Nada, nem vícios, nem libertinagem, nem fama, nem riqueza é capaz de preencher esse vazio. Ele é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Ele tenta obedecer a lei com a sua própria força, mas o vazio ainda está lá. Tentar obedecer à Bíblia, obedecer à lei de forma legalista, não preencherá esse vazio também. Ter uma religião legalista, estar na igreja, mas ter uma vida legalista, não vai preencher esse vazio também. Só Deus, a real adoração a Deus, a real vida corandeu, a real vida diante de Deus, que só pode ser conseguida através de Cristo, é que preenche esse vazio. Então ele vai à pessoa certa, o jovem rico, ele vai a Jesus desesperadamente, como uma última cartada. É isso que o Evangelho de Marcos vai nos apontar quando ele descreve, né, que esse homem, ele não fala só que o homem chegou, ele descreve como esse homem chegou, exatamente para nos alertar a esse desespero, para não mostrar esse desespero desse homem. A Bíblia vai dizer que ele chegou correndo e se pôs de joelhos diante de Jesus. Olha só, Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17 vai dizer, quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele. Está falando aqui do jovem rico. E aí o texto continua. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus, ele mostra para esse homem que ele está enganado, que ele não obedece de fato à lei de forma perfeita. Ele mostra para esse homem que ele não cumpre perfeitamente a lei. Sabe por quê? Porque ele é idólatra, ele idolatra o dinheiro. E se ele idolatra o dinheiro, ele não ama a Deus sobre todas as coisas. E se ele não ama a Deus sobre todas as coisas, não tem como ele amar o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque amar verdadeiramente, amar corretamente o próximo, tem como pré-requisito amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque nossa capacidade de amar vem do fato dele ter nos amado primeiro. Meus irmãos, o homem caído, meus irmãos, o homem sem Cristo, ele não é capaz de amar verdadeiramente, não é capaz de amar corretamente. Ame a Deus sobre todas as coisas. E aí então, só então, conseguiremos amar as pessoas da forma correta, amar as pessoas de forma saudável. É importante deixar claro também que o texto aqui não está condenando a riqueza de forma alguma. Muito menos mandando todo mundo vender tudo que tem. O texto ele está dizendo que seguir a Cristo ele requer renúncia. O que o texto está nos ensinando é que seguir a Cristo requer que abandonemos o Deus com D minúsculo, que está sentado no trono do nosso coração, para que o Deus com D maiúsculo, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, Soberano, Rei dos Reis, sente-se nesse trono e passe a governar a nossa vida. Todos nós, eu falo isso comumente, todos nós temos um trono no nosso coração. Ele nunca fica vazio. Ou Deus está lá, e se Deus não está lá, vai ter outra coisa no lugar. Então, você precisa retirar, se Deus não está lá, você precisa retirar quem está ou o que está, para que Deus possa sentar nesse trono e governar a sua vida.
E talvez você, no dia de hoje, você está vendo esse vídeo e você esteja como o jovem rico, com um vazio no coração. E esse vazio ele não é preenchido por nada. Você já tentou de tudo e nada preenche esse vazio. Quero que você saiba que por mais que você tente, você pode tentar de tudo. E de vícios em vícios, de pecados em pecados, nada preencherá esse vazio. Só Deus é capaz de preencher esse vazio. Só Deus pode preencher esse vazio, porque esse vazio é do tamanho de Deus, como Fyodor Dostoiévski nos diz. Ou talvez você esteja sofrendo desse grande mal da nossa geração, a crise de identidade. Eu não sei porquê, pode existir muitos motivos, mas talvez seja porque você não se alocou profissionalmente, talvez seja porque você não se alocou ministerialmente, ou mesmo amorosamente. Mas saiba que sua identidade não são essas coisas. Não é seu relacionamento, seu casamento, sua identidade não é seu ministério, sua identidade não é sua profissão, não. Jesus ele te chama pelo nome. Deposite seus anseios em Cristo Jesus. Siga Ele e você será chamado pelo seu nome. Tem um exemplo que eu uso comumente, frequentemente, talvez você já tenha me ouvido citar esse exemplo, ou mesmo ouvido em um outro local, mas é um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo do celular. Imagina que eu te dei o celular e queira que você verifique todas as funções dele. A melhor forma de você verificar todas as funções do celular, a melhor forma de saber tudo sobre esse celular é procurando quem? Procurando quem fez o celular. Quem fez o celular sabe tudo sobre esse celular. E como que a gente pode ir a essa pessoa que fez o celular? Você tem um celular aí na sua casa, como que você vai a essa pessoa? Pô, não tem como você achar a pessoa que fez o celular. Mas a pessoa que fez o celular deixou um manual. E nesse manual a gente tem tudo sobre esse celular. É como a vida cristã, esse exemplo. Nós queremos aprender mais sobre nós mesmos. E a gente ouve muitas pessoas, a gente reflete bastante, mas a melhor forma de aprendermos sobre nós mesmos, a melhor forma de descobrirmos quem nós somos, é Ele quem nos criou. Deus nos criou. Ele sabe tudo sobre nós, muito mais do que nós sabemos a respeito de nós mesmos. Ai, Tiago, mas como eu chego nesse Deus? Ele deixou um manual. A Bíblia, a palavra de Deus é manual, através de oração e palavra. A gente tem acesso ao Pai, ao sacerdócio real. Todos nós, agora em Cristo Jesus, temos acesso ao Pai. Quero te convidar, após essa reflexão, se você ficou comigo até agora, quero te convidar a fazer assim como o jovem rico fez. Se voltar às coisas do alto. Quero te convidar assim como o jovem rico fez. Com anseio pela eternidade, ele se aproximou de Cristo. E, diferentemente do jovem rico, ele fez certo. Foi até quem deveria ter ido, né? A quem deveria ter ido? A Jesus. Só que, chegando diante de Jesus, tem uma atitude diferente. Reconheça que você é um pecador, que não é capaz de cumprir perfeitamente a lei. Quando Jesus te apresentar a lei, fala, realmente, eu descumpro perfeitamente a lei, eu sou um pecador. Eu preciso de ti. E se arrependa de seus pecados. E então, siga a Cristo. Mas talvez você, como jovem rico, tenha um ídolo no seu coração que te impede de seguir a Cristo. Não faça como jovem rico. Jesus, hoje, está dizendo, renuncie a esse ídolo. Renuncie a esse ídolo. Abra mão desse ídolo e me siga. Eu quero terminar com uma pergunta. Uma pergunta simples, uma pergunta direta. Qual é a sua resposta? Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse dia de hoje, apesar de mim.